Olá, gente querida, nós estamos mais uma vez chegando até você através do programa Missão da Última Hora e nós queremos que você fique sintonizado, ligadinho, porque temos uma palavra, uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós queremos falar hoje sobre um dos lugares muito marcantes em Israel, que é o Mar da Galileia, onde Jesus ficou lá durante praticamente todo o seu período, de ministério, onde ele criou lá o seu quartel-general, foi em Cafarnaum. Então tem aquela paisagem linda do Mar da Galileia e nós vamos falar um pouquinho sobre a travessia do Mar da Galileia. Então a Igreja Missão da Última Hora vem mais uma vez trazer uma palavra de fé, de esperança para o seu coração. Fique ligado com a gente e esperamos que você possa também um dia fazer uma visita até o nosso templo sede, ali em Novo Hamburgo, na rua Taubaté 363, no bairro São Jorge, Igreja Missão da Última Hora. Nós estaremos ali com a mão estendida, um ombro amigo para recebê-lo e com certeza Deus tem uma palavra, uma mensagem para o seu coração. Fique ligadinho, já vamos trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Há 38 anos esperando à beira do tanque de Betesda, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer. Sua única esperança estava naquele tanque. Um anjo passava por ali e agitava as águas do tanque, e quem entrasse naquele momento sairia curado. Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado. Mas Jesus chegou ali e perguntou então para aquele homem: queres ser curado? E ele então lhe respondeu: não tem ninguém para me ajudar a descer as águas, outro desce em meu lugar. Jesus então ordenou: levanta-te, toma o teu leito e ande agora. O milagre aconteceu com as palavras do mestre. Ele andou na mesma hora. Quando ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Quando ele quer agir, não precisa de tanque pra fazer milagre. Quando ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar, que ele faz acontecer. Quando ele quer agir, faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, que ele faz ressuscitar. Faz tempo você está prostrado esperando receber uma bênção, meu irmão, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer. Estás na fila da promessa esperando chegar a sua vez. Mas Jesus chegou aqui, e quando ele chega até a tristeza tem que saltar de alegria. Muito bem, nós queremos trazer uma palavra
e vai falar exatamente de um momento em que Jesus ele desafia os seus discípulos a fazer a travessia do mar da Galileia, né? O mar da Galileia, chamado de mar, mas na verdade é um imenso lago de água doce, medindo 12 quilômetros por 22, uma extensão aproximadamente como essa. E esta mensagem Deus me deu ao meu coração quando eu estava inclusive fazendo a travessia dessa região, e nós paramos o barco no meio do mar da Galileia, desse imenso lago que faz com que Israel extraia de lá 70% da água consumida naquela nação, vem deste mar, o mar da Galileia. E em meio a este mar, Deus me deu uma mensagem, eu queria compartilhar com você esta palavra, esta mensagem, e porque foi o momento em que os discípulos passaram por uma grande experiência, uma imensa tempestade, e eu queria que você pudesse entender que existem mensagens, existem lições, existem experiências em Deus que a gente só aprende no meio da tempestade. Está em Mateus capítulo 14, verso 22, que diz que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para outra banda, enquanto ele ainda permaneceria com a multidão. Jesus estava em meio a uma imensa multidão, e então Jesus disse para os seus discípulos: vocês peguem o barco e atravessem para o outro lado do mar da Galileia. Vocês vão para outra banda. Isso já era no entardecer daquele dia, a noite já vinha se aproximando, e Jesus iria ficar ainda mais um período de tempo com a multidão, e depois iria por mais um período de oração. Então, os discípulos, o ministério de Jesus, todos os apóstolos estavam naquela embarcação, estavam dentro deste barco. Eu queria que você pudesse entender, aprender aqui nesse momento 3 lições que só se aprende no meio de uma tempestade. 3 lições que só se aprende no meio de imensas provas e dificuldades. E é bom que se diga, fora Jesus quem havia ordenado eles que atravessassem para o outro lado deste lago. E a primeira lição que eu gostaria que você pudesse aprender aqui é o poder da liberdade que Jesus tem de operar na nossa vida. Vocês imaginem que eles estavam tentando fazer a travessia quando uma imensa tempestade se levantou, ondas gigantescas, um vento impetuoso, e eles estavam já no escuro. Eles estavam sentindo com certeza uma sensação de desespero, estavam sentindo uma sensação de muito medo e talvez até de abandono, como quem dizendo, fora Jesus que nos mandou fazer essa travessia e ele não está aqui com a gente. E nós estamos com muito medo. O texto vai falar várias vezes que eles estavam com medo. E ali no meio daqueles discípulos existiam vários pescadores, que inclusive que se criaram naquela região, conheciam palmo a palmo daquele imenso lago. Mas mesmo em locais onde a gente tem imensa experiência, por vezes nós somos acometidos pelo medo. Eles estavam com muito medo. E diz o texto que o vento era contrário e já era a 4ª vigília da noite. Nós vamos entender depois o que é essa vigília, que horário compreende esta 4ª vigília da noite. Mas interessante a gente poder enfatizar aqui é que eles, à altura da situação, do momento que eles já estavam vivendo com Jesus, eles já sabiam que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o Todo-Poderoso. Eles já tinham presenciado muitos milagres de Jesus. E exatamente nesse momento eles estão em profundo desespero, esperando Jesus, porque o que Jesus disse: vocês vão na frente, pois eu vou depois. E o que eles estavam esperando, com certeza eles estavam tentando enxergar no meio daquela tempestade, daquela escuridão, daquelas ondas, daquele vento, eles estavam aguardando Jesus chegar até eles em uma outra embarcação. O coração deles estava esperançoso de que Jesus chegaria até eles em uma outra embarcação. E é aqui que vem a primeira lição que eu aprendo com esta passagem.
é que o Senhor Jesus, ele tem liberdade de realizar os seus milagres, os seus feitos, as suas obras na nossa vida do jeito dele. Por quê? Porque o natural, o comum, o lógico é que Jesus viria em cima de uma outra embarcação. Mas o texto vai dizer que Jesus, ele vem caminhando sobre as águas, ele vem exatamente aqui quebrando toda a regra da física, porque ele vem caminhando talvez de 6 a 8 quilômetros, ele deve ter caminhado por sobre as águas, em direção aos seus discípulos. Enquanto eles estavam esperando Jesus vir em uma outra embarcação, Jesus vem sobre as águas. Eu quero dizer que Jesus sempre tem um método diferente do nosso. A gente aqui quer criar metodologias, nós queremos criar regras, nós queremos criar conceitos e temos a impressão, eu ao menos tenho a impressão como pastor, de que muita gente quer ensinar o próprio Deus a fazer milagres. Eles querem colocar Deus dentro de um parâmetro de lógica, eles querem colocar Deus dentro de um cronograma, eles querem colocar Deus dentro de uma agenda, eles querem colocar Deus dentro de conceitos meramente humanos. Eu queria que você aprendesse a primeira lição aqui nesse texto, é que Jesus tem a liberdade de realizar o milagre na nossa vida à maneira dele e não à sua maneira. Às vezes nós queremos ensinar maneiras e nessa de ensinar maneiras a gente vê tanta liturgia, às vezes querendo que Deus ele se encaixe dentro dos nossos costumes. Eu quero desafiar você a dar liberdade para Jesus fazer na sua vida um milagre do jeito dele, não do seu jeito. Do nosso jeito, a gente quer escolher pregador. Do nosso jeito, nós queremos escolher o profeta. Do nosso jeito, nós queremos escolher se tem que ter um óleo ungido, se tem que ter não sei o que ungido. Gente, vamos deixar Jesus ter liberdade de trabalhar, de operar o milagre na nossa vida à maneira dele, não a sua maneira, não o meu jeito. Então essa é a primeira lição que eu extraio, o primeiro princípio que eu aprendo nesse texto, na travessia, é que Jesus ele quer ter a liberdade de poder fazer o milagre na nossa vida do jeito dele, caminhando sobre as águas, contrariando qualquer lógica ou qualquer expectativa. Eu quero dizer a você que o teu socorro virá por onde você não espera. O teu milagre virá da forma que você não espera. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Jesus vai te surpreender positivamente, mas dê liberdade para ele fazer o milagre do jeito dele e não do seu jeito. Pois bem, nós entendemos aqui que os discípulos estavam lá nessa travessia, mas eles estavam lá por um mandato, eles estavam lá por uma palavra, eles estavam lá por uma ordem, eles estavam lá porque Jesus é quem os colocara lá. Mas Jesus diz assim: vocês vão, que eu vou ao encontro de vocês. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o segundo princípio que eu aprendo aqui é o poder da esperança, porque eles estavam firmados numa palavra, eles estavam firmados numa esperança. Jesus vai vir ao nosso encontro. Foi Ele quem nos colocou nessa situação, foi Ele que nos colocou nesse barco, foi Ele que nos empurrou para este mar, foi Ele que nos colocou nessa situação. Então Ele virá, Ele vai chegar. Então eu quero dizer a você que a palavra esperança é uma coisa tão extraordinária na vida de quem serve a Deus, porque a esperança, eu costumo dizer que a esperança é o oxigênio da nossa alma, a esperança é a força motora da nossa fé, a esperança é a mola propulsora da nossa vida de fé. Por quê? Porque esperança em Cristo é muito mais do que otimismo. Esperança em Cristo não é simplesmente eu ter uma perspectiva otimista, do tipo assim: esse ano eu vou ser promovido na minha empresa, esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou adquirir minha casa própria. Isso tudo é muito bom, isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ter objetivos, nós temos que ter um norte na nossa vida. Mas aqui Jesus ele está dizendo que os discípulos podiam ir, que eles estavam presos
por uma esperança. Então, esta esperança é a máquina da nossa alma, é o oxigênio dos nossos sonhos, é a nossa esperança em Cristo. Porque a perspectiva, o otimismo, ele se quebra por qualquer circunstância. Agora, a esperança não. Você pode ter um otimismo com respeito ao mercado, mas basta uma queda nas bolsas de valores e seu otimismo foi embora. Você pode ter perspectivas, basta uma crise econômica e a sua perspectiva vai água abaixo. Agora, a esperança não. A esperança, ela se sobrepõe às crises. A esperança, ela está acima das circunstâncias que estão ao nosso redor. Apesar de as coisas darem erradas, apesar de as coisas estarem como o vento contrário, diz o texto que o vento era contrário, mesmo que haja toda uma contrariedade, a nossa esperança não se move. A nossa esperança, ela não nos abandona. E eu poderia aqui hoje falar muito de esperança, muito. E há tantos personagens na Bíblia que falam da esperança, e eu poderia aqui fazer um relato biográfico de tantos homens. Mas se você perguntar assim, pastor Rafael Schmidt, qual é o personagem bíblico que o senhor elegeria, escolheria como o campeão da esperança? Eu escolheria Abraão. Para mim, Abraão, ele é o campeão da esperança. Na minha opinião, daquilo que eu conheço, Deus promete uma terra para ele, mas quando ele chega nessa terra, essa terra está ocupada. Deus promete para ele uma descendência muito grande, que seria como as estrelas do céu e como os grãos da areia da praia. Mas a verdade é que ele já estava ficando velho, a sua esposa ficando velha, e ela já passou do tempo de poder engravidar, ela passou o tempo de poder ficar gestante, e então ele acaba tendo uma relação com uma escrava, e aí quando nasce um filho, Deus diz, não é esse que eu quero. Então ele vai alimentando toda uma esperança de ter uma terra, de ter descendência, de ter filho, de ter família, de poder cumprir na vida de Abraão aquilo que o Senhor disse para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. E quando ele consegue gerar este filho, que vem já na velhice de sua esposa, quando nasce Isaac, o que o Senhor disse para ele? Já Isaac, um adolescente, talvez 13, 14, 15 anos, talvez, mas já um adolescente, Deus vem e diz para ele assim: Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho e você leve na região de Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar, e você ofereça esse filho em sacrifício vivo a mim, no altar. E o texto vai falar, a história vai contar, que ele vai e oferece o seu filho. Ele vai e oferece. Veja bem, o campeão da esperança. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho das cinzas. Você está entendendo? Outro dia eu falei na nossa congregação de que a nossa geração está precisando de homens que vão até as cinzas nas suas consequências, para que Deus possa realmente usá-los como instrumento para a nossa nação, para o nosso tempo, para a nossa geração. Então, nós entendemos que o texto vai falar exatamente isso, que Jesus estava prendendo eles por uma esperança. Uma esperança. Eu queria dizer a você que se você está sem esperança alguma, você busque em Cristo essa esperança e você não vai ser decepcionado. Eles estavam presos por uma palavra. Eu não estou preso por posição social, eu não estou preso por posição eclesiástica, eu não estou preso por conveniência, eu não estou preso por um salário, eu não estou preso porque não tenho o que fazer. Não, eu estou preso por uma esperança. O meu Senhor, através da sua palavra, me prendeu. Agora, eu quero que você entenda que a última lição, a última palavra aqui nesse texto, primeiro, então, nós entendemos que Jesus ele tem liberdade de operar na nossa vida e fazer o milagre do jeito
dele. Segundo, ele nos prende em meio às tempestades através de uma esperança. Agora observe, era já o entardecer e Jesus ordena os discípulos que atravessem o mar da Galileia. E diz que Jesus vai aparecer para eles que hora? A quarta vigília da noite. 14:25 de São Mateus vai dizer a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, dentro do relógio judaico, vai ser entre as 3 e as 6 da manhã. Você está entendendo? Isso significa dizer que os discípulos entraram no entardecer daquele dia e a noite chegou, a escuridão chegou, os ventos chegaram, as ondas vieram, chegou às 10 da noite, chegou às 11, chegou à meia-noite, chegou a 1, chegou às 2, chegou às 3. E Jesus não vinha de encontro a eles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que Jesus, ele é o dono do tempo. Ele vem na hora certa. O problema todo é que nós temos um mal da ansiedade e no mal da ansiedade nós queremos que as coisas andem na velocidade dos fatos da vida. Eu costumo dizer que a ansiedade é um excesso de futuro na nossa vida. Como eu imagino que depressão seja um excesso de passado na nossa vida. Então nós não podemos ter uma sobrecarga de futuro e nenhum excesso de passado na nossa vida, porque senão a gente não vai entender os tempos de Deus para a nossa vida. Mas eu quero dizer que no tempo dos homens aquele barco não chegaria num porto seguro. Talvez alguém está dizendo que o seu tempo terminou e que o seu tempo não dará para você chegar num porto seguro. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Ele tem o tempo da sua vida nas suas mãos. O tempo passa, mas o tempo passa dentro do tempo de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que eles viram um fantasma quando Jesus vem chegando perto deles. Por quê? Porque quando a gente chega lá em Israel, a gente conversando com pescadores, a gente entendeu que é uma lenda, havia uma lenda naquela época em que todas as vezes que uma embarcação iria naufragar, aparecia um fantasma como que num prelúdio, como que numa eminência de uma catástrofe, de um naufrágio. E talvez aquela equipe toda de Jesus estava pensando assim, será que realmente essa lenda é verdade? Será que vamos naufragar? Mas não era um fantasma, era Jesus. Eu quero dizer a você nesta hora, de que você não viva de lendas, nem de histórias, você viva de experiência, porque Jesus caminhou sobre as águas, mandou que Pedro saísse, Pedro desafiou e disse, é o Senhor mesmo? Me faça andar sobre as águas. Eu quero dizer que se você crê no sobrenatural, você vai andar por cima do seu problema. Só que Pedro, quando começa a andar, ele começa a afundar, porque olha para os lados e vê o tamanho das ondas. Mas Jesus estendeu a sua mão e o levantou. Eu quero nesta hora, já finalizando essa mensagem, te dizer que você não tenha medo, que você aceite os desafios de Cristo e que se você estiver afundando, você clame, porque Ele vai te levantar. E se alguém já viu você afundando, essas mesmas pessoas verão você sendo levantada e erguida por Jesus. Amém? Então não esqueça desta palavra. Essa tempestade me ensina 3 princípios de vida. O princípio da liberdade de Cristo em fazer o milagre do jeito dele. Amém? Esta palavra me ensina que eu estou na dependência, estou preso por uma aliança com Ele. Terceiro, o tempo não pertence a nós. O tempo do milagre está nas mãos do Senhor. Eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pela sua empresa, pelo seu comércio. E eu não sei que tempestade está soprando aí, mas eu estou trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Eu estou trazendo uma palavra de Deus que vai refletir uma mudança na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Sob esta palavra, eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, interceder por esta casa, por esta família, por este lar, por este empresário, por este comerciante, por todas essas pessoas que têm, Senhor, parado para ouvir esta palavra.
Eu sei que os ventos são contrários, que as ondas, Senhor, são gigantescas, que os ventos, Senhor, eles estão soprando com muita força sobre esta casa, mas em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pois Tu és o poderoso, que levanta a mão e só o Senhor pode dizer: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Eu quero, Senhor, orar para que este mar se acalme, este vento se acalme e passe a ter bonança nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus. Amém. Gente, chegamos ao final de mais um programa e eu estou muito feliz de poder ter contado com a sua audiência e dizer que a Igreja Missão da Última Hora está de braços abertos esperando você e sua família. Nosso site é missãodaultimahora.com.br e os nossos cultos são às terças-feiras. Nós temos um culto de ensinamento, de intercessão. Nas quintas-feiras temos a Quinta da Vitória, um culto fantástico em nosso templo sede. E nós também temos aos sábados um culto voltado mais à juventude, à mocidade. E domingo nós temos o grande culto da família, né? Então você é o nosso convidado a estar com a gente lá. Queremos também dizer a vocês que nós estamos em mais de 50 cidades com a missão da Última Hora. Estamos com um trabalho de missões também na África, na Argentina. E se você quiser ser um conhecedor desta obra, um apoiador desses projetos, você pode visitar o nosso site, pode visitar a nossa sede em Novo Hamburgo, na Taubaté 363, bairro São Jorge, e nós estaremos ali prontamente lhe recebendo. E pedimos que você sempre fique sintonizado aí no programa Cristo para os Povos, que vem sempre com a mensagem de esperança, de alegria, de paz, de poder de Deus e uma porção sempre muito genuína da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe e até a próxima programação. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic. Toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem pra cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada. O veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013, dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8, é para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis, olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente, olha só. O veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você. Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre pra cá! Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338.
Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.